Mas para falar de política, a gente já está recebendo aqui no estúdio, além de Elivaldo Barbosa, nosso querido Elivaldo Barbosa, o deputado Henrique Pires, do MDB, está aqui com a gente para falar a respeito de projetos que foram apresentados na Assembleia e também falar de política. Boa tarde, deputado Henrique Pires. Boa tarde, Joedson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da querida Cidade Verde. Elivaldo Barbosa, ótima tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde, deputado Henrique, e a você que segue a nossa companhia. Bom, deputado, quero conversar com você a respeito de vários assuntos, mas quero começar a respeito de um deles. O senhor apresentou um projeto na Assembleia Legislativa colocando como imposição às empresas que promovem shows e eventos em todo o estado do Piauí a obrigação do fornecimento de água para aqueles que compram o ingresso, para aqueles que vão ter acesso aos espaços públicos ou privados. Como é que deve ser... Primeiro, o que é que motivou o senhor para entrar com esse projeto e como é que é a tramitação na casa? Bom, até primeiro, Joedson, é importante essa questão do Henrique Pires com a água, né? Agora mesmo eu estava com o prefeito Coronel José Dias, tratando da regularização da qualidade de água da entrada da Serra da Capivara. Depois eu estava tratando de Júlio Borges, que é outro canto também que a gente tem muito trabalho com abastecimento d'água. E não existe vida sem a água. Eu, desde que fui para a FUNASA em 2005, como consultor da Unesco, que a gente tem essa luta, Deus abençoou, fomos diretor de saúde ambiental, depois presidente da FUNASA e, com certeza, daqueles que mais trouxe recurso para esta área. O que motivou esse projeto da água foi exatamente no final de semana, essa grande repercussão do falecimento de uma jovem que foi para um show internacional. Uhum. Não só um calor alucinante no Rio de Janeiro, mas não só a causa mortes ainda você não tem lá assinado por um médico legista, mas a reclamação de todos no show com a dificuldade de acesso à água. Muitas vezes, Jorge, não é nem a questão de não ter ali para você ir comprar, é a distância de onde você está para pegar aquele ponto bacana para poder ir lá no local comprar água e trazer. Uhum. E esses shows não deixam você entrar com absolutamente nada. Eu acho até que você entrar com aquela garrafa térmica, ela pode ser usada numa briga até que é errado, mas entrar com uma garrafa plástica, sim, aquela plástica que é descartável, se a pessoa não quiser... Então, o que o senhor quer propor... quiser levar a sua. Mas do contrário, mas não tendo, o estabelecimento tem que fornecer água. Eu não estou entrando aqui na questão comercial, eu estou entrando na questão do direito à saúde e entrando na questão do direito do consumidor. Você não vai me proporcionar água gratuita, mas eu posso levar a minha garrafa d'água. Aí é fogo, porque a coisa, a turma vai botar outra coisa dentro da garrafa, aí já é infração à lei, aí já é caso de polícia, de Ministério Público, não é com o deputado de Henrique Pires, nem com a Assembleia. Elivaldo Barbosa. Agora, deputado, essa é uma medida que também vai implicar em custos, né? Isso o senhor teria que ter aí uma adesão dos órgãos de controle que atuam também nessa área de defesa do consumidor, como o PROCON, Ministério Público. Isso já foi avaliado? Mas podia ter bebedouro, né, Levaldo? Uhum. No bebedouro lá, no próprio local, bebedouros lá, para que a pessoa pudesse ter acesso à água tratada, que sem sombra de dúvida isso não seria um grande impacto nisso. Eu não estou falando de suco, de cachaça, de cerveja, nada, estou falando de água. Então, a instalação de bebedouros, por exemplo, contemplaria aquilo que está posto na lei? Claro, você estaria proporcionando ali água, né, para a pessoa. Tá. Agora, deputado, o senhor também tem outros projetos que o senhor apresentou ligados ao meio ambiente, né? Questões que envolvem o meio ambiente aqui no estado do Piauí. Como é que o senhor tem visto a possibilidade daquelas pessoas que precisam de licenças ambientais terem essa resposta rápida oferecida pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo estado do Piauí, ou mesmo aqui, no caso, pela cidade de Teresina, quando necessário? Olha, a gente, quando nós estávamos na nossa pré-campanha, a gente discutiu com o Sinduscom e com outras entidades exatamente celeridade em autorizações, licenças. Tudo é meio ambiente.
Você pega, como eu leio, eu tenho, graças a Deus, todo dia eu passo a vista, né, na Folha de São Paulo, o Globo, valor econômico, e a gente vê não só o que a gente já via há muito tempo, mas agora com uma coisa mais forte ainda, essa questão do que o ser humano está fazendo com o meio ambiente no mundo e o impacto no calor, na falta d'água. A gente brinca, entre aspas, que no Nordeste, que isso não é nem uma brincadeira, mas a gente comenta, né, que o nordestino já está acostumado. Mas nós temos que acabar com esse sentimento e resolver o problema, no mínimo, do abastecimento d'água. Essas licenças, Joelson, Derivaldo, tinham que ser prioridade. Principalmente, agora mesmo eu estava numa briga e lá vai, eu vou falar aqui em Equatorial, sistemas de abastecimento d'água, prontos há anos, os prefeitos estão fazendo gambiarras, estão pagando a multa para poder botar água para a população. Então você está falando numa licença que tem que ter estudo e tal. E aquilo que já está pronto, que basta energia para ser ligada, e não é feito. Agora, deputado, o senhor também é o relator do Orçamento Geral do Estado para 2024. Em que pé está a tramitação dessa matéria? É importante na Assembleia Legislativa, as audiências públicas, tanto relacionadas à lei orçamentária anual como ao plano plurianual, foram reprogramadas. Isso trouxe algum atropelo à tramitação dessas matérias? Não, porque a gente já foi presidente da comissão e relator no ano de 2021 para o exercício de 22, e a gente conseguiu, num tempo célere, acatando todas as emendas de todos os parlamentares, numa conversa muito presente do Executivo. Então a gente conseguiu, inclusive com os outros poderes também, na questão orçamentária, chegar a um texto aprovado por todos. Por que o Henrique Pires preferiu separar esse ano, que é um ano diferente dos outros, a audiência pública da LOA para do PPA? A população, de um modo geral, até a gente mesmo, tem uma certa dificuldade para entender bem do que é. Então, se você mistura instrumentos desses numa audiência só, acho que é a primeira vez na história da Assembleia que nós vamos ter audiências separadas. A LOA, nós vamos tratar do dinheiro do povo do piauiense, o dinheiro público do Executivo Estadual para o ano de 2024. Quanto você vai investir? Tem segurança, educação, saúde, abastecimento d'água, construção de novas obras, pagamento do funcionalismo, concurso público, enfim. E o PPA? O PPA já é programação aí para os próximos 4 anos, né? O planejamento do Estado. Por isso que a gente separou, né? Amanhã nós temos audiência pública na Assembleia, estou convidando a todos e todas que participem, e na próxima, até segunda-feira, nós teremos a audiência do PPA. Então esse espaço de tempo, vamos dizer, essa dilatação, ela não vai causar nenhum atraso. É porque tem prazo, afinal de contas, o recesso parlamentar depende disso, né? Mas não se incomode não, que o Henrique Pires resolve. Agora, por falar em prazo, deputado, recentemente o senhor, que era pré-candidato a prefeito da capital pelo MDB, anunciou, chamou uma coletiva e tal, não é mais pré-candidato à prefeitura de Teresina. Porém, não anunciou o que o senhor defende para o MDB. Se apoiar a candidatura própria, que tem o pré-candidato Paulo Márcio, ou aderir a uma candidatura da base governista liderada pelo PT, que tem Fábio Novo como candidato. Quando o senhor terá essa resposta? Vou falar aqui o que me disseram em 2022. Perfeito. Né? 2022, eleição estadual. Não tinha ninguém que fizesse a campanha da Simone Tebet aqui no Estado. Candidata do MDB, do Baleia Rossi, de todo o partido, do presidente Temer e tal. O único parlamentar do Estado do Piauí que recebeu o material dela, que fez entrevistas, que distribuiu, fez bandeiraço, quem foi? Henrique Pires. Né? Então eu sou um defensor sempre da candidatura própria. Por que o Henrique Pires retirou da candidatura dele? Depois de conversar com todos os deputados estaduais, fazer reunião,
com o vice-governador, com o presidente do partido, em minha casa, no partido e tudo, eu vi um sentimento, né, que meus colegas que no começo do ano pensavam numa candidatura própria, não tinham mais esse sentimento, né? Então... De candidatura própria? Seja de que nome for. Não tinham, né? Então, o que a gente sente hoje é uma tendência da maioria dos colegas para apoiar o meu colega deputado estadual, Fábio Novo. Isso é um sentimento, né? O que é que o deputado Henrique Pires diz? Estou aguardando o senador Marcelo Castro, que é o presidente estadual do partido, e também o deputado Severo Teolalho, que será o próximo presidente da Assembleia, né? Se você vê eu, Carlos Augusto, Severo e Marcelo, nós estamos nesse posicionamento. Os outros já se movimentaram de outra forma. Você não citou o vice-governador Temístocles Filho, que é o presidente do MDB de Teresina, que defende o projeto de não é o presidente, não. O meu Zedito. amigo... Zedito, desculpa, Zedito. Mas é o principal líder do MDB. Eu estive hoje, inclusive, lá no Karnak, com ele, tratando de orçamento, mas ele vota em esperantina, né? Muito justo. Ele teve a decisão dele de escolher outro candidato, abraçou e ignorou completamente as outras conversações dos deputados. Então, se ele já tomou o posicionamento dele, eu passei aqui o que é que o Henrique Pires vai fazer para o Marcelo Castro e para o Severo. Qual é o próximo passo que o senhor acredita que o MDB deve dar? O que é que o senhor enxerga de futuro na pré-candidatura, no projeto 2024 do MDB? Olha, eu repito, eu defendo sempre uma candidatura própria. Agora, mas não tem preciso... candidato próprio aí? Sim, mas é preciso. Talivaldo, a gente não pode ser candidato só de si. A gente tem que ver o que é que a sociedade de Teresina quer e tem que ter os companheiros nisso, né? Não dá para você... eu estou esperando uma decisão, vamos dizer assim, de meus superiores no partido, de forma muito, muito tranquila. Agora, qual é meu sentimento? A maioria quer apoiar o companheiro Fábio Novo, né? Paciência. Se a candidatura própria persistir, o senhor vai ser um desses apoiadores da candidatura? Eu repito, essa decisão está com Marcelo Castro e com Severo. Uhum. Quando o senhor fala sobre... Agora falando um pouco mais do MDB estadual, né? Vamos falar a respeito das candidaturas que acontecerão nos vários municípios, alguns municípios maiores, outros menores, mas no município. Qual é a perspectiva na avaliação do senhor do MDB de crescimento da sigla dentro do estado do Piauí? Olha, está tendo um trabalho forte aí de todo o partido para poder trazer pessoas novas para a agremiação, para o lançamento de candidaturas próprias, onde não tiver a cabeça que a gente indique, pelo menos o vice, e o senador Marcelo Castro está num trabalho forte nisso, não só ele, como o vice-governador Temístocles e todos os deputados estaduais. Infelizmente, nós não temos deputado federal, né? Primeira vez na história do Piauí, e o PMDB não teve nem candidato. Formalmente falando, mas tem nomes ali muito ligados. Não tem essa questão de formalmente, não. Uma coisa... A agenda está sem deputado. Não, nós não tivemos um voto para deputado federal. Primeira vez na história que o era MDB, passou para PMDB, voltou para MDB. Nós não tivemos um voto para deputado federal. Foi ruim para o partido esse acordo? Hã? Foi ruim para o partido esse acordo? Não. Esse acordo foi importante para as manutenções das candidaturas. Perfeito. Né? Agora, para o partido em si, você pergunta ao Baleia Rossi lá, o presidente nacional do partido. Então você seria contrário a essa estratégia? Ele reprovou então, né? Não, ninguém chega e diz, nós vamos hoje, resolvemos ser candidatos. Eu passei 4 anos do mandato de deputado estadual, dizendo, bora ter chapa deputado federal? Bora. Quais são as ações para o município A, B e C, para a gente fortalecer isso? Zero. Tanto é que quando chegou do PMDB não teve candidato a deputado federal. Isso nunca houve. Tá, mas Marco Aurélio Sampaio.
Castro Neto. Nomes do MDB. Não, moço, eles são filiados ao PSD, homem. Que conversa. Meus amigos. Arrumei voto Você acha que esse cenário vai mudar para 2026 pelo andar da carruagem? Rapaz, se não mudar, tem que mudar a legislação eleitoral, porque é um negócio muito doido, o povo não entende, não. Então, se mudar agora, o MDB vai para o federal e o PSD vem para o estadual? Eu não sei, mas veja bem, a gente chama, fazendo um comparativo, é um caso que nunca houve. Né? A gente chama no direito de lead case. Né? Eu não conheço isso em outro canto. Muito bem. Eu quero agradecer. Estranho ou não é, gente? O MDB piauiense foi importante para nossas candidaturas. Bacana. Não ganhou ponto lá no colegiado, não ganhou ponto no tempo de TV, na composição da Câmara, né? É verdade. Negócio esquisito, né? Quero agradecer ao senhor, deputado Henrique Pires. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Queria agradecer também e queria pedir a todo cristão aqui, católico, que se pudesse, fizesse todo dia um terço pela paz. Tem uma aparição de Nossa Senhora em Fátima, lá em Portugal, que lá ela pede para que todo cristão que possa reze um terço pela paz todo dia. Piauí, Alivaldo Barbosa. Alivaldo, eu acho curioso, a gente entrevista aqui as autoridades e eles vão ali passando outras informações. Continua, né? É como se você continuasse fazendo a entrevista ali, estúdio afora. É verdade, foi o que aconteceu agora há pouco aí, com informações preciosas. Isso dá uma ideia do respeito que você desperta nos nossos entrevistados e na nossa audiência também em torno da sua história no jornalismo. Muito legal, Alivaldo. Sempre bom registrar isso. Sávia Barreto, direto de Brasília, está aqui com a gente também. Sávia, uma ótima tarde para você, Sávia. Ótima tarde, ótima entrevista também, muito reveladora, como diz o Alivaldo. Agora que você falou sobre isso, Sávia, por favor, o que é que só você ouviu? Sabe, não sei se eu consigo ser claro. O que é que você captou nas entrelinhas, aquilo que não foi dito, mas pode ser percebido pelo seu olhar e pelos seus ouvidos na entrevista do deputado Henrique Pires? Tecla SAP, né? Mas, na verdade, acho que não foi só eu que ouvi, não. Vocês também, você, Joel, seu Alivaldo, nossa audiência, porque o deputado Henrique Pires foi muito claro, né? O MDB quer seguir com o Fábio Novo e o deputado Temístocles Sampaio, que é quem tem os votos no Diretório Municipal, que é Paulo Márcio. O MDB mais dividido do que nunca. Olha, MDB mais dividido do que nunca é a conclusão de Sávio, Alivaldo. De fato, e ele enalteceu aí um elemento interessante aí que ele lançou nesse debate interno do MDB dividido, concordo plenamente, é que quem decide essa parada aí, quem vai decidir? Marcelo Castro, que é o presidente estadual do partido, né, senador, e ele incorpora aí um agente político importante também, né, o deputado sobrou para o deputado Severo Eulálio, né, ele não assumiu ainda a presidência da Assembleia só em 2020, ainda tem um ano ainda pela frente, 1 ano e 4 meses mais ou menos, que ele ainda vai assumir depois de Franzé Silva, ele já é chamado para uma decisão de tamanha relevância e envolvendo aqui a capital teresina. Ou seja, o MDB vai bater cabeça para escolher aí a estratégia mais adequada aos interesses do partido nessa eleição municipal em Teresina. E olha, eu senti também, viu, Sávio, na entrevista concedida agora por Henrique Pires, que a estratégia que fez com que PSD indicasse candidatos a deputados federais e que o MDB indicasse candidatos a deputados estaduais, numa espécie de federação cruzada ou criada aqui pelo estado do Piauí, é discutida lá dentro como uma estratégia que pode não ter sido muito boa. Em nível nacional, o MDB reprovou esse modelo porque tirou de Brasília possíveis deputados federais da sigla, né? Agora, internamente, Henrique Pires coloca questões em torno dessa aliança. E Alivaldo até chegou a perguntar, em 2026 deve perdurar? Sabe, foi uma experiência que eu considerei exitosa, mas, sob o ponto de vista das siglas, de fato, houve uma perda aí para o MDB, né? Houve uma perda, um enfraquecimento partidário, principalmente aqui em Brasília, porque são as bancadas federais que fazem com que as siglas tenham recursos, fundo eleitoral, fundo partidário, essa representatividade numérica aqui na Câmara que realmente pesa nesse sentido. Agora, sem a fusão cruzada, Joelson, como você pontuou muito bem, o MDB não ia conseguir eleger os seus deputados federais, porque não tinha cauda no MDB, não tinha quantidade de candidatos com representatividade suficiente para poder eleger aí 2 federais, porque tanto Marcos Aurélio Sampaio como Castro Neto estão no PSD, mas são
tem o DNA do MDB, né? São políticos ligados que fazem realmente a sua história com prefeitos, com lideranças do MDB. Então, dessa forma, também não teria sido eleita a maior bancada, que garante que Severo Eulálio seja o próximo presidente da Assembleia, revezando com o PT. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta também. Olha, eu não sei quem teve essa ideia, mas, a meu ver, foi exitosa. Né? Exitosa. E eu arrisco até os autores dessa ideia. O deputado Júlio César, pelo PSD, e Temístocles Filho, Marcelo Castro, pelo MDB. Exatamente os candidatos eleitos, filhos do deputado estadual, hoje vice-governador Temístocles Filho, Marcos Aurélio Sampaio, e o filho do senador Marcelo Castro, Castro Neto, foi eleito também. Numa situação só do MDB, como disse bem a Sávia, não tinha número de votos de legenda para garantir essas duas vagas. Teria que ser aí, Sávia, eu imagino, mais de 200 mil votos para conseguir essas duas vagas lá. E junto com o PSD... E na legenda do PSD, o acordo foi esse. Quem deve ter adorado essa ideia foi Gilberto Kassab, né? Esse vibrou, soltou forte. Olha, o Piauí nunca conseguiu isso, três deputados federais no Piauí, né? Então isso aí foi bom. Mas o PSD sumiu na Assembleia Legislativa. Bom, é importante. Mandato estadual, vereador, seja qual for vereador, deputado estadual, é importante. Mas não se compara, como disse a Sávia aí, o peso que tem partidário, eu não diria nem o peso do mandato, que é importante. Orçamentário, e que dá calibre político para o partido, é a Câmara Federal. Não é nem o Senado, é a Câmara Federal. E lá é o critério de fundo partidário, de fundo eleitoral, de tempo de TV, de rádio, enfim, de todo o balizamento do funcionamento do partido, né? A base legal de funcionamento do partido é a bancada na Câmara Federal. Então o PSD fez um excelente negócio, já o MDB nem tanto. Vamos ver como é que vai ser no futuro.